Estamos começando mais um Upcast e o assunto de hoje é sobre a importância da osteopatia na pediatria. E se você acha que é normal o bebê não engatinhar, pular de fase, cada criança tem seu tempo, você precisa conhecer os prejuízos disso para a saúde e desenvolvimento do seu bebê. Então, se quiser saber mais sobre isso, fica por aqui que a gente vai falar tudinho. E você não só vai saber sobre tudo isso que a Josi falou, assim como você vai saber todos os benefícios da osteopatia, principalmente na pediatria, para os nossos bebês e para as nossas crianças. Eu sou a Adriana Silva, especialista em desenvolvimento motor infantil no primeiro ano de vida. Eu sou Josi Galvão, consultora do sono, consultora materno-infantil da rede SOS Baby, e nós somos o Upcast. O Upcast surgiu através do nosso projeto Up Profissional Materno, que é uma mentoria focada e especializada para profissionais que atuam nessa área, que querem oferecer um trabalho para as famílias mais humanizados, mais profissional e com melhores resultados. E hoje estamos recebendo o Dr. Lucas Soares, osteopata, gente, renomadíssimo, principalmente aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. E eu ainda me atrevo a dizer que no Brasil, porque melhor do que ele eu ainda não conheço. Se vocês conhecerem, inclusive, coloque aqui pra gente, porque a gente tá precisando aumentar a nossa rede de osteopatas aí no Brasil, ok? Então, o Dr. Lucas, formado pela UFRJ, né, um querido, que começou, fiz o dever de casa, hein? Começou a cursar osteopatia no 5º período. Você sabe mesmo. Não foi? No 5º período. Ficou apaixonado. Exatamente. E depois, não queria trabalhar com crianças e depois, né, de ouvir muitas pessoas falar... Meu papai. Eu acho que meu pai foi o mentor disso. Isso, eu acho que eu vou ir por essa linha aí. E aí começou a fazer, né, a especialização com a Caroline Stone, uma referência, na né, osteopatia pediátrica. Na osteopatia pediátrica, pai do Eduardo, famoso Dudu, né, lindão no Instagram que a gente conhece, esposo, né, da Rebeca. A Rebeca, que também é fisioterapeuta. Fisioterapeuta pediátrica, respiratória e motora. Prazer enorme estar te recebendo aqui. Quer acrescentar alguma coisa a mais? Fala, você falou pessoal. Tudo, você fez o dever de casa bem mesmo. Eu sou fisioterapeuta de base, né? A osteopatia, ela tem uma história bonita na minha vida, que meu pai é fisioterapeuta também, né? Acho que é legal trazer isso pra cá, porque ele é o grande mentor de eu estar aqui hoje, por exemplo, conversando com vocês. Se ele não estivesse na jogada, eu não estaria aqui, né? E meu pai é fisioterapeuta há 35 anos e eu acompanhei muito da história dele, né? Durante a vida. E em dado momento eu resolvi cursar fisioterapia e passei para o UFRJ e tudo mais, foi uma excelente faculdade. E no 5º período da faculdade, ainda podia isso, porque hoje já você só pode fazer depois que você estiver formado. Eu comecei o curso de osteopatia, né? E cursei mais 5 anos de osteopatia. E aí, trabalhando com muitos adultos, porque antes da gente trabalhar com pediatria, a gente tem que atender muito adulto, a realidade é essa, né? O profissional que trabalha hoje com osteopatia pediátrica, ele tem que ter passado por muitos pacientes adultos, senão ele não vai entender o bebê, a realidade é essa, entende? Né? E obviamente que quando você vai começar a tratar o bebê, você também passa a entender mais o adulto, né? E aí tem que escolher, né? E aí depois de atender muito adulto, meu pai, né, que eu falei, você falou, depois, né, de quanto tempo e tal... Meu pai virou pra mim e falou assim, pô, Lucas, você leva jeito com criança, né? Por que você não... Aí eu falei, que isso, cara? Que criança? Tá maluco? Eu já tava com uma carteira de cliente de adulto. Eu tava com uma carteira de cliente de adulto de boa já, sabe? Assim, lista de espera também. Então, tipo assim, eu tava bem, entendeu? Então, não vou mexer com isso não vou mexer não. E aí, meu pai sempre foi um cara que ele tira a gente da zona de conforto, sabe? É muito legal isso nele. E aí, a gente até se emociona, brevemente falando, né? E aí, eu falei, beleza, então, vambora. Aí eu fui, né, pro curso, foi o primeiro curso que eu fiz, dentre outros vários, da Caroline Stone, e foi em São Paulo, e foi maravilhoso. Ali foi um divisor de águas, ali eu voltei já, tipo assim, não, é isso que eu quero mesmo, aí agora eu vou ver se eu tenho jeito, né, mesmo, né. E aí foi fluindo, e graças a Deus, aí estamos aqui hoje, né. Coisa linda. Conheci vocês, foi maravilhoso conhecer mamãezinha também, a Thaís. E a gente tá aqui com a Thaís, minha mãe de consultoria, e ela é pessoa que não podia faltar hoje, porque
a ponte, quem fez todo... Pra gente estar aqui hoje, ter conhecido o Dr. Lucas e depois apresentado pra Adriana, é ela. Conexões. Thaís, maravilhoso ter você aqui com a gente. Se desdobrou, pegou a Liz na escola e saiu e chegou suada. E muito obrigada, prazer demais, tá? Eu que agradeço. Se apresenta, mãe da Liz, esposa do André, empresária de sucesso. Nossa, 1001 facetas, né? Todas as mães As são. mães são assim. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais porque eu fui mãe de consultoria de sono, fui mãe de consultoria de aprendizagem e ainda fiz a osteopatia. É verdade. Então, é um prazer enorme estar aqui com esses profissionais maravilhosos, até porque eu babo vocês, eu indico vocês pra todo mundo. Não vou ficar falando muito sobre isso, porque senão só vou ficar aqui rasgando elogios pra vocês, porque vocês realmente merecem. E eu vi a diferença, assim, na vida da minha pequena, passando por profissionais tão maravilhosos como vocês. Gente, que delícia, né? A gente fica derretida, se derrete. Eu sou não faço. Mas é muito bom a gente ver, assim, o resultado de um trabalho consistente e como é importante os profissionais estarem juntos. Nós falávamos aqui antes que no topo as pessoas estão se apoiando. Sim. E na base, né, aquelas pessoas que estão ali ainda imaturas, que não confiam tanto no seu trabalho, não sabem os resultados que elas podem proporcionar, elas estão ali se alfinetando, competindo. A gente vê isso, né, nos profissionais que estão maduros no processo, porque a gente quer complementar. Sim. Quando eu cheguei na casa da Thaís, que eu via uma mãe assim tão fragilizada no puerpério, e com tantas dúvidas, tanta coisa, mas ela colocou a Liz no tapete. E a Liz reclamando e ela fazendo. Aí eu, parabéns, a Liz tá no tapete 1 mês, quase 2, ia fazer 2. Um mês. Tem um mês. Que bonitinha, toda durinha já. Eu fico com o coração partido, que às vezes ela reclama, mas o Dr. Lucas falou que tinha que colocar no tapete. Aí eu falei, seu pediatra? Não, meu osteopata. Gente, existe esse mundo? Como assim? Existe essa pessoa? Não, eu já conheci um osteopata em Manaus. Uma mãe que teve o 2º filho. Ela morava aqui no Rio com o primeiro, eu atendi consultoria de sono. E ela fez a consulta online comigo e falou, olha... O osteopata deu uma aliviada na Rebeca. E você precisa conhecer ele, Josi. Vai ser muito complementar pro seu trabalho. A Thaís também. Lá de Manaus. E aí ela me colocou em contato com ele. Eu comecei a ver o trabalho dele. Mas eu não fazia ideia da amplitude disso tudo. E ali eu comecei a seguir. Chamei ele para uma live. E assim, super acessível. Comecei a indicar várias famílias. Porque existe uma resistência de algumas famílias. Assim, coloca no tapete. Essa semana, 20 dias atrás, eu atendi uma família. E... um pediatra disse que só pode o tapete depois de 3 meses. Existe resistência das famílias e orientação ruim também, né? Ou falta de orientação, esse é o problema, né? E não, é resistência de ouvir uma outra pessoa. Porque o pediatra já veio aqui com uma ordem. Ai, mas quem é essa pessoa que tá falando? Assim, mesmo sendo uma consultora, e eu também não posso chegar e me opor a uma... Na hora eu perdi o brilho. Sim. Eu falei, o que eu posso fazer, né? Vamos colocar no tapete? Não, o pediatra disse que só depois de 3 meses. E pra mãe também é muito difícil, porque ela já tá muito cansada vivendo o puerpério e a criança muitas das vezes reclama. É isso aí. E aí, com uma má orientação, ela fala assim, realmente, não é pra colocar porque a criança não tá gostando, aí tira. E principalmente nesse início, o pediatra... é, assim, o supremo, né, para a família. É o profissional que a família, ela mais realmente confia. E até pegar uma confiança em você e você estreitar esse laço com a família, porque acontece muito disso, né? A família chegar e falar assim, olha, você falou que era para fazer tal coisa, o pediatra nem falou, mas eu tô fazendo porque agora eu confio em você. Mas por quê? O bebê, ele já vem com um quadro de atrasos, e aí, com o nosso acompanhamento, a gente fazendo tudo ali com muito jeitinho, de uma maneira bem personalizada pro bebê, pra mãe, entendendo a família, porque a gente não adianta entender só o bebê, a gente tem que entender a família. O contexto ambiental também. Quanto que você aguenta ver o seu bebê, de repente, reclamar, não chorar, mas reclamar, né? Quanto que você consegue fazer de estímulo para esse bebê? E aí, depois que a família, ela pega, ela vê os resultados, ela vê que tá fluindo, vê que tá dando certo, e ela pega confiança em você, aí o jogo muda. Mas, de início, o pediatra realmente, o que ele fala ali, muitas das vezes, para muitas famílias, é lei. E aí a gente realmente fica à mercê da família, pegar uma confiança na gente pra gente também começar a trabalhar. Com certeza. Verdade. Eu queria perguntar ao Dr. Lucas... por que, né, na sua experiência, por que ainda existe uma barreira tão grande de certas pessoas, às vezes, nem entenderem ou não saberem, nem pensarem em procurar
um serviço de osteopatia, principalmente nesses primeiros meses que são tão importantes e tem vários benefícios para o bebê. Eu acredito que são alguns fatores, é multifatorial, né? Tem a questão de hábitos antigos, né? Familiares antigos mesmo, né? Há pouco tempo atrás, sei lá, 15 anos atrás, não existia essa... Assim, existia a osteopatia, mas a osteopatia pediátrica mesmo, aqui no Brasil era... A osteopatia para adulto engatinhava, a osteopatia pediátrica nem andava, entendeu aqui? Então, assim, isso é uma novidade, né? Então, tem essa resistência de entender o que é a osteopatia, né? Aí tem muita coisa também, né? Instagram é complicado, porque você vê muita gente, um instalando o outro, né? E aí, prec... Os pais acham que a gente vai instalar o filho inteiro, sendo que na pediatria a gente não faz absolutamente nada daquilo. Então isso impacta diretamente no nosso trabalho, né? Na questão dos pais chegarem. Hoje já é muito mais difundido, assim, sem dúvida, né? Até pelo boca a boca, né? Lucas, por onde vem paciente? É Instagram? É indicação de pediatra? Não, é boca a boca. É a mãe que gostou do meu trabalho, vai lá e passa para outra mãe, e os profissionais também estão envolvidos. Eu, por exemplo, cheguei ao Lucas por causa de uma mãe. De uma mãe, exatamente, né? Então, assim, acaba acontecendo isso porque você acaba mostrando o conhecimento para o paciente, né? Com solidez, entende? Né? E mostrando que, olha... Tá vendo aqui, ó, como que seu filho sabe fazer isso? E a diferença... Você sabe estimular, entendeu? E a diferença que a mãe consegue enxergar. Olha como meu filho e a filho da minha amiga. Exato. Né? Meu filho que tá dormindo melhor, meu filho que passou pela disquesia, mas eu tô consciente do que aconteceu. Exato. E aí a segurança dessa mãe faz com que ela fala, não, vai pra fulano, vai lá pro Lucas, conhece o trabalho dele que você vai ver que vai melhorar. E entra aquele ponto também, né, da questão do pediatra, às vezes não ser muito atualizado, sabe, na dinâmica, né, de indicação e tudo mais, e acaba que ele, vai botar, o que a gente estava conversando, botar o bebê para só colocar no tummy time depois de 3 meses de vida. Não, 3 meses de vida já é para estar fazendo outras coisas, entendeu? Né? Então, isso impacta bastante também, que a gente tem que, as famílias chegam pra gente, às vezes, com 1 milhão de orientações que, calma, não, isso não é atualizado. E aí você tem a dinâmica ética ali também, né? De não falar do profissional, porque isso não é legal, é isso que a gente estava falando, entendeu? Eu não vou falar... Porque eu não concordo com o que ele está falando, não quer dizer que eu vou falar mal dele. Às vezes a pessoa não está ali atualizada naquele ponto, mas é um excelente pediatra que salva a vida do bebê ali, sabe? E eu não, sabe? Você não tá discutindo pessoa. Não tá discutindo a pessoa. É a ideia, do que é consistente e do que resolve. Exatamente. Então, assim, isso aí você entra naquilo ali, olha, com cuidado você vai e fala, olha, vamos fazer por aqui, né? Aí você mostra acontecendo. Acho que mostrar acontecendo é a melhor forma de você conscientizar uma família, entendeu? Do que você ficar só ali teórico, atrás da tua mesa, falando várias coisas e a família não entendendo absolutamente nada. Contra fatos não há argumentos. Não há argumentos, entendeu? Então, assim, você pega e mostra, isso aqui é osteopatia. É assim que funciona, né? E aí a gente vai desenvolvendo. Assim como tem vários pediatras que não indicam, né? Tem muitos que indicam, tem vários que não indicam. E muitas famílias que chegam para mim, né? Que às vezes eu indico para você, não tiveram indicação do tem muito, pediatra. Tem. Para poder, né, fazer. Tem. Fala pra gente essa questão de idade, né? Principalmente para quem vai assistir o podcast depois. Tem alguma coisa a ver? Eu já sei mais ou menos a resposta, mas tem alguma coisa a ver com qual idade que eu posso levar meu bebezinho? Vou te dar um contexto europeu, por exemplo, né? Na Europa, Paris, França, né? França, Paris, tem um hospital lá muito famoso que já tem osteopata na maternidade, entendeu? Então, assim... Aí eu já respondo a pergunta. Alice, né? Foi com 17 dias. 17 dias, entendeu? Isso porque eu não consegui vagar antes. Tá vendo? É isso aí. Meu recorde hoje é 3 dias de vida, entendeu? Então, assim, de ter atendido já um bebê com 3 dias de vida. É muito novinho, né? Você fala assim, caraca, mas... né? O que você vai fazer? Não, ali é o momento de pegar, com 17 dias de vida. Você tem... Depois você vê um bebê evoluindo muito mais, entendeu? Um bebê encaixando certinho nos marcos, passando por processos que o bebê iria passar, porém, de uma forma muito mais tranquila. É igual o sono. As pessoas falam, não, depois de 3 meses você busca ajuda. Não, vou esperar, ver, porque tá dormindo tão bem. Tem uma semaninha, primeira semana, só dorme. Depois de 3 meses, se acontecer alguma coisa, eu vou buscar ajuda. E aí as amigas, né, que contrataram gestante, já tinham consciência. Quando nem nasceu, vamos lá.
o caos começou, vamos buscar ajuda. Não tô conseguindo encaixar aquilo que você falou, Josi, tá estranho. E aí você consegue, como você falou, vai encaixando nos marcos. O bebê com 4 meses, você chega na casa, só para fazer uma visita de rotina, ajusta o ritual de sono, quando você dá um jeitinho, tapinha no bumbum, a criança vira e dorme. Nem era para dormir sozinho ainda, mas já encaixou porque já veio trabalhando antes. Sim. E aí tudo que você previne, gente, você já tá organizando a vida. É isso aí, é muito comum chegar paciente assim, bebê, né, com 3, 4 meses com assimetria craniana. Vocês, né, conseguem perceber isso, né? E, cara, lá atrás podia ter sido orientado, entendeu? É coisa que já vem crescendo. Aí quando você vai conversar e vai entender que os profissionais envolvidos lá atrás falaram o seguinte, vai passar sozinho, entendeu? Não, isso passa, isso é estético, vai passar sozinho e tal. Não vai passar sozinho, tem que ter uma dinâmica toda, você tem que conversar até com a avó, bisavô que fica com aquele paciente, entendeu? Tá? Porque a gente tem um reposicionamento quando a gente está tratando de uma assimetria. Então não tem como deixar passar, simplesmente por deixar. Você vai, o meu atendimento ali, uma hora que o bebê fica comigo, ela vai ter que se estender, tava falando naquela hora que a gente chegou, né? Ela vai se estender para casa do paciente. Você presenciou ela fazendo. Se ela não faz isso, o meu trabalho fica mais lento. Entende? Eu sempre indico e falo, gente, precisa ter acompanhamento da Adriana, do Dr. Lucas, para quê? Protocolo de atividades. Eu falo isso, porque a gente organiza uma rotina e tem um momento onde você vai estimular essa criança. Mas como? O que eu faço com uma criança? Não é só colocar uma musiquinha e ficar lá. Existe um protocolo, existe algo para ser conduzido. Exatamente. Para que esse cérebro dessa criança, para que ela tenha um caminho neural, uma familiaridade ali, com aquele movimento. Para que aí chegar lá no 4º mês, tá rolando, tá virando, tá fazendo, ela já veio. É tão bonitinho, né? Sim. E a gente faz, e aí rola o bebê e põe a mãozinha. Então, é tudo tão legal e para mim facilitou tanto conhecer você e entender o trabalho que a Adriana faz, que eu falava, Adriana, vem, Adriana, me ajuda. Porque agora, eu já sei ensinar o básico pra pessoa já sair do zero enquanto procura vocês, enquanto vocês têm agenda. Sim. Facilitou muito a minha vida, sabe? Mas eu queria que você explicasse mais praticamente, assim, o que é uma assimetria craniana, assim, esses termos que a gente fala, assim, porque às vezes quem chegou aqui agora não diária, tá... Porém. Então, a assimetria craniana, ela ocorre com o bebê, né, multifatorial. Vou passar algumas coisas, né, que acontecem. Mas a gente tem 3 tipos de assimetria craniana, né, a plagiocefalia, a braquicefalia e a escafocefalia. A plagiocefalia, ela é a mais recorrente, ela é quando uma diagonal da cabeça do bebê, do crânio do bebê, ela é mais achatada. Geralmente, ela ocorre por uma questão posicional ou então por um torcicolo congênito, né, e aí eu vou também depois trazer um pouquinho sobre essa questão de por que surge. A braquicefalia, ela é o achatamento da região occipital do crânio do bebê, né? Então, quando você vê o bebê com o crânio achatado, todo mundo já viu algum bebê assim, né? Bem achatado atrás, o rosto fica mais redondo, tá? As orelhas, às vezes, ficam um pouquinho mais abertas, tá? Porque há uma movimentação dos ossos do crânio que acontece, né? Uma linhazinha aqui. Exatamente. Porque quando o occipital, ele achata lá atrás, ele abre os ossos temporais. Os ossos temporais, eles ancoram a orelha, né? O ouvido. Então ele abre, entendeu? Então causa essa abertura, então você vê um rostinho redondinho, a cabeça achatada atrás, isso é uma braquicefalia. E isso é causado por posição. Essa posição barriga para cima, tá? Excesso. Tá? Excesso de barriga para cima. Bruços. Pouco bruços, exatamente. Pouco tummy time, né? Cadeira de descanso. Pelo amor de Deus. Gente, vamos dar um X. Ó, gente, lupa, lembra que eu falei que ia ter a parte da lupa? Olha a lupa. Descanso, exatamente. Joga a lupa aí, pelo amor de Deus. Cadeira de descanso é o grande vilão bebê conforto. Bebê conforto, exatamente. Né? O bebê conforto é um item de segurança, que aí é inevitável dentro do carro. Né? Porém, né, o que eu vejo muito? Campo de São Bento, passeando ali, ó. Passeando com o bebê conforto. Não façam isso, entendeu? Eu sempre falo isso para os pais, porque isso prejudica muito. E a escafocefalia, quando o crânio do bebê ele é alongado posteriormente. Geralmente é por questão na saída, né, no canal uterino, fica no formato ali mais ou menos do canal. Né? Não é muito recorrente a gente pegar em clínica, tá, em consultório. A gente pega mais plágio e braque, né?
E a gente trata muito mais plágio e BRAC. E tem o componente duplo, que é BRAC mais plágio. Então eu tenho um bebê que tem um achatamento, né, da região posterior e também uma diagonal achatada. Isso A cabeça meio... Exatamente. Bem frequente em bebês que passaram por UTI. Né? Mais de 15 dias já é frequente. Por quê? Né? E você pode ver uma regra que acontece. O achatamento sempre vai ser à direita. Porque na UTI todo mundo é destro. Então ali a incubadora... O bebê vai ficar levemente virado à direita, todo mundo vai mexer. Quando você vai pegar o bebê tá com achatamento à direita, entendeu? Então, assim, clássico. Bebê chegou, mãe falou, ficou internado 15, 20 dias. Nem precisa olhar, é lado direito que está achatado e às vezes tem BRAC, né? Então esses pontos aí são as assimetrias e elas podem surgir, né, por questões posicionais pós-parto e também período intrauterino, né? Tem bebê que fica, por exemplo, na posição pélvica, né, que é sentado e aí a cúpula diafragmática fica sobre a cabeça dele e ele fica dessa forma. Ou então achatado, ele não consegue ter uma movimentação adequada, às vezes é um bebê gig, né, muito grande, né, e isso acaba que deixa o bebê mais... A mãe é pequena, tem todo um contexto anatômico do corpo do bebê mais corpo da mãe, né, isso vai causar também alguma questão. Às vezes o bebê é, por exemplo, cefálico, né, que é a apresentação que a gente mais quer para o parto normal e tudo mais, mas ele fica cefálico numa quina pélvica ali, durante muito tempo. E aí o que acontece... Chama de encaixado, né? Exatamente. Nem encaixado ainda. Imagina que ele tá numa quina ali... Tá aqui, os dois ilíacos da mãe. Ele fica com a cabeça inclinada dessa forma. Depois ele encaixa, mas ele fica ali... Toda a ultra tá ali. O ultrassonografista até fala, tá aqui na mesma posição, com a mão no rosto, entendeu? Então, o bebê ele vai garantindo que ali haja uma memória tecidual sendo coletada, entende, né? Tanto muscular quanto facial. Quando nasce, o parto é um trauma, a gente não pode falar que não é, tá? Tanto o parto cesárea quanto o parto normal é um trauma na vida do bebê, né? Então, no momento... marco. Exatamente, E é um ele marco. pode causar tensões também, Pode né? causar tensões, né? O período expulsivo muito prolongado, por exemplo, o bebê geralmente nasce com a cabeça, às vezes, bem... a gente chama de bossa, que é como se fosse uma assimetria ali momentânea, né? E às vezes com cefalematoma também. O cefalematoma é uma bolsa de líquido serossanguinolento na região acima da galha, né? Entendeu? Então, fica um líquido ali que vai ter que ser drenado depois, mas esse dreno, ninguém faz o dreno. Na osteopatia, a gente vai fazer técnicas manuais, ninguém vai injetar nada e puxar, entende? Mas aquilo é um trauma de parto, né? E na hora, eu tenho uma foto maravilhosa do meu filho, que depois vocês podem até disponibilizar, não tem problema nenhum, da cesárea do meu filho, da retirada, assim, médicas maravilhosas que fizeram, mas elas têm que fazer isso, às vezes tem que girar pra tirar. E aí, aquele giro ali você vê que meu filho teve torcicolo, teve, entendeu? A casa de ferreiro, né? Espeto de ferro, porque eu tratei ele. Então, Isso aí. entendeu? Então tem esse contexto todo, né? Que a gente vai tratar, né? Tanto pós-parto quanto intrauterino, entendeu? É isso. E é importante também, você falou do bebê pélvico, normalmente muitos, né, bebês que às vezes têm atraso motor, que ficam muito tempo sentado, porque é colocado sentado, demoram a engatinhar, quando tenta botar de quatro apoio, eles não ficam de forma alguma, ou eles abrem a perninha ou esticam, normalmente são bebês pélvicos, Bebês pélvicos, O bebê pélvico, quando chega no consultório, a gente já meio que já percebe, porque... Já é indicado, né? O bebê pélvico já é indicado, já é de e cara. Parto difícil já é indicado ir na osteopatia. Já é de cara. Bebê pélvico e parto difícil, assim, já é de cara, é importante passar, porque vai ter alguma restrição, entende? E de cara a gente já percebe mobilidade pélvica. Eu gosto muito de começar o atendimento testando pelve, né? Pra ver como é que tá. Eu não gosto de começar lá pela cabeça. Primeiro porque se o bebê tem alguma restrição lá em cima, vai ficar simplesmente virado no giraia para mexer lá, entendeu? Então, eu venho aqui embaixo, trabalho. É uma área sacral, é uma área parasimpática, né? No sistema nervoso autônomo a gente tem o simpático, aí o sono, né? O sono vai estar dentro disso, o simpático e o parasimpático, e a área sacral, ela é parasimpática. Então, quando a gente mexe lá embaixo, eu relaxo o bebê para poder chegar lá em cima, entende? Né? Então, trabalhar essa parte sacral é importante para a gente perceber desses bebês o que eles trouxeram de dentro da barriga. E na maioria das vezes você tem algumas restrições importantes ali a serem tratadas, que vão limitar, por exemplo, às vezes um rolar adequado, né? O bebê não consegue rolar para um lado, mas rola muito bem para o outro, e às vezes não tem nenhuma restrição cervical, né? Só que a gente está falando também de uma estrutura que conversa com a região occipital, né? Então você está falando do sacro, né? A região... falar para todo mundo entender, né? A região do bumbum do bebê conversa com a região cervical.
né? Por quê? Porque tem músculos lá de cima, paravertebrais, multífidos da espinha, eretores da espinha, que saem da região occipital e se inserem na região sacral, né? Então, quando eu trato aqui embaixo, eu estou favorecendo lá em cima, tá? Então, o tratamento começa na cervical, se o paciente tem algum torcicolo, começa na região sacral, entende? Tá, é isso mais ou menos. Incrível. A gente vai conectando E tudo. assim, Thaís, você sabia, assim, quando gestante, ou assim, acabou de ter o bebê, imaginava esse universo com tantos profissionais, com tudo isso, você já tinha estudado. Enquanto mãe, como foi isso pra você, descobrir isso tudo? Tá, vamos lá. Em relação a alguns profissionais, eu sempre fui uma mãe que eu sempre busquei muito o desenvolvimento do meu bebê. Então, eu sempre busquei saber algumas coisas, só que, lógico, filtrando, porque nem tudo que a gente vê é realmente verdade. E eu lembro que eu cheguei na osteopatia porque o meu pai, na verdade, ele mora nos Estados Unidos. E ele falou pra mim pra eu poder ter o bebê lá. Só que por medo e um pouco de falta de informação, eu não quis. Mas quando eu fiz meio que um orçamento pra ter o bebê lá, falava da osteopatia. E aí eu fui pesquisar. Quando eu fui pesquisar, eu comecei a seguir uma pessoa no Instagram, que ele era um osteopata, e uma amiga minha começou a postar o Dr. Lucas. Eu falei, nossa, tá do meu lado. Então, eu vou começar a seguir ele pra ver o que realmente era. Sim. Porque até então eu não entendi o que era a osteopatia. Sim. E aí eu comecei a seguir o Dr. Lucas antes mesmo de ter a Liz. Legal. E aí foi aí que eu comecei a ver o que ele fazia, como ele fazia. E um dos maiores medos que eu tinha era da minha bebê ter ou refluxo ou cólica. E essa minha amiga tratava justamente isso com o Dr. Lucas. Então, quando eu comecei a seguir ele, foi justamente por esse motivo. E eu lembro que quando a Liz nasceu, eu já tinha definido. Eu falei, não, eu vou levar ela no osteopata. Tanto que quando a gente saiu do hospital, eu já comecei a entrar em contato para poder agendar a consulta. Eu já tinha isso definido, que eu já tinha entendido a importância da osteopatia. Porque antes eu pesquisei. Referência lá de fora. Exatamente. Eu tinha uma referência por conta de... Eu ouvi falar uma vez de um osteopata. Sim. E logo depois eu vi uma amiga minha fazendo a osteopatia. Sim. Então, linkou tudo tudo. e, consequentemente, eu falei, não, isso é muito importante pra minha bebê, pro desenvolvimento Sim. dela. E aí foi quando, logo depois, eu marquei. Então, eu vi muita diferença na Liz, assim, quando eu comecei a fazer a osteopatia. Eu lembro que a Liz entrou no Dr. Lucas, ela tinha 17 dias. E a Liz, ela jateava. Ela fazia aquela bufada bem jateada mesmo, assim. E eu lembro que no primeiro dia... E ela começou a dar cólica. E eu lembro que no primeiro dia, o Dr. Lucas mexeu ela pra cá, mexeu ela pra lá. E ela tinha torcicolo do lado esquerdo. Tinha. E aí... Porque ela foi uma bebê pélvica. Quase Ainda até o temos final. uma pélvica ainda. Quase até o final. Ela girou, eu acho que eu tava com... Bem no finalzinho, eu lembro de você falar isso, 37 semanas, assim, ela deu uma cambalhota, assim, eu falei, agora ela Resolveu. vai. Resolveu. Mas ela foi uma bebê pélvica e ela ficou com torcicolo do lado esquerdo, tanto que ela travava, assim, um pouquinho. E aí eu lembro que na primeira consulta, a Liz, ele foi, mexeu na Liz, assim, a Liz saiu de lá dormindo. É o fenômeno. Super relaxada, dormindo. E ainda por cima, ela conseguiu, tipo, evacuar muito bem. Então, ela não teve cólica naquele dia. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? O fenômeno foi esse? E eu lembro que passava um videozinho pra gente poder fazer em casa e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a fazer os exercícios e tudo mais. E aí eu fechei o pacote até a Liz fazer 1 ano. Então, todos os desenvolvimentos da Liz... Eu fui passando pela osteopatia e eu vi muita diferença. Teve até uma vez que eu viajei e eu fiquei, assim, 15 dias com a Liz só no colo. Sim. E foi no processo de transição pra Liz... Até a Adriana me ajudou também. Foi no processo de transição que a Liz tava sentando pra começar o arrasto. E aí, como ela ficou 15 dias no meu colo e lá eu não fiz o tummy time, porque não tinha como eu fazer. Eu lembro disso. A Liz voltou só sentada, ela não fazia nada, assim, e foi desesperador, porque eu tentava fazer as coisas com ela e ela se abria toda, assim. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí foi quando eu fui no Dr. Lucas, ele começou a fazer os incentivos, a Adriana foi lá em casa, manteve os incentivos, passou até pra babá,
pra poder me ajudar. E aí, em menos de um mês, Li já tava engatinhando. Ela arrastou Foi e muito logo... rápido esse Foi muito período. rápido. Foi bem. E eu vi muita diferença, porque em 15 dias a minha bebê só sentava e, tipo, parecia que tinha amolecido, assim, de novo. Impressionante E depois- como é que é memória, né? E aí, depois desses Isso que 15 você tá dias... falando é muito legal, porque isso é um exemplo clássico de memória tissular, a memória do tecido. Ela foi tão estimulada, bem estimulada, né, que ter os 15 dias ali realmente dá uma parada, porque o bebê é assim, né, parou, parou. Agora, o bebê que é bem estimulado, ele pega aquela perda ali, ele joga 30 a mais, Principalmente entendeu? viagens muito longas, né? Final de ano é 15, brabo. 20 dias. Exatamente. Passear muito, né? Os bebês, eles ficam muito tempo no colo, ficam muito tempo no carrinho. Isso é bem... É péssimo. Ela ficou Bem o tempo comum. inteiro no canguru. Então... Sim. Não tem como. ficou 15 dias E sem- a gente sem entende também, estímulo. que eu também sou pai, não tem também. E aí eu lembro que quando eu retornei, a primeira coisa, eu falei, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que ajustar isso aqui que não tá certo. Intensivão agora. Intensivão. E aí eu lembro que logo depois a Liz começou a arrastar, uma semana tava arrastando, daqui a pouco ela começou a engatinhar. Eu falei, meu Deus. Eu lembro que ela engatinhou até no seu consultório. Foi isso mesmo, foi. Ele estimulando ela, ele soltou, ela começou a engatinhar. Eu falei, não é possível. Foi isso mesmo. Muito bom, essa conexão. E assim, fica uma observação, né? Primeiro, você viu o que ela falou, né, doutor Lucas? Então, uma incumbência aqui, porque o Upcast surgiu da consultoria para profissionais da área. Olha como é importante o Instagram. E um conteúdo, e falando, e explicando. E assim, Dri, e uns parabéns para você. Porque eu acho que, de nós três aqui, você tá dando muito show. Verdade. Seu Instagram maravilhoso, muitos Verdade. vídeos. E assim, eu sei o quanto é desgastante, você também deve saber. Às vezes eu indico ela amanhã, eu já sigo ela já. Tem umas 3 semanas, 4. Então, assim, maravilhoso. E o quanto é importante, porque chegou pra Thaís, né? Ela seguia sim. antes. Sim, Então, assim, fica pra gente aqui o alerta que a gente precisa. Todo profissional que trabalha com família precisa se atentar. Buscar um meio de produzir com a sua verdade. Não precisa sair copiando ninguém. Senta ali, coloca pra fora o tesouro que tem dentro, Sim. que a gente Exatamente. precisa. É muito importante, né, Thaís? Eu queria muito que você falasse um importante. pouquinho pra gente disso. É muito importante essa questão do Instagram, porque eu, como mãe, eu tava me preparando pro desconhecido. Sim. E ainda mais porque é a minha primeira filha, né? E assim, eu ouvi falar uma vez sobre osteopatia, eu ouvi falar sobre consultoria do sono, mas eu não sabia nada, assim, eu só ouvia falar. Era pra mim palavras tipo, que isso? E quando eu acessei o Instagram, que eu vi as informações lá, aquilo me trouxe muito mais confiança, até pra poder chegar. E lógico, né, com associação a uma indicação, foi muito maior. E eu só vi essa indicação porque justamente eu tava seguindo o Dr. Lucas e essa minha amiga marcou e ele repostou. Não foi nem porque ela tinha mostrado. Então, pelo repost, eu lembro disso, porque pelo repost dela, eu cliquei e conheço essa criança. E aí, quando eu cliquei, eu mandei mensagem na época pra ela, falei, me explica melhor e Você já tudo seguia mais. ele, né? Isso aí, eu já seguia, e aí foi mais ou menos assim que eu consegui. Tanto que até a consultoria do sono, eu lembro que na primeira noite, quando a Liz chegou em casa, eu tava desesperada porque eu não dormi. E eu botei no Instagram, eu lembro que eu achei que eu tava até procurando no Google, mas na verdade eu tava procurando no Instagram, eu botei assim, consultora de sono, e aí apareceu você, Meu a primeira. Deus, Ah, isso é obrigada, nada. Instagram. Porque acho que o seu Instagram é consultora Josi e tal. E aí apareceu logo você, a consultoria do sono. Então, tipo, muitas das mães, às vezes até no desespero, É isso aí. vão pesquisar e se não tiver informação, elas não vão conseguir A chegar ao importância de profissional. ter um nome, né, que facilite a vida da mãe. Exatamente. Verdade. Exatamente. Então, acho que fica esse alerta pra gente enquanto profissional. E assim, e você como mãe, o que você viu ali de informação de outras pessoas que você vê? Porque vai chegando. Depois que Sim. você clica em um, meu filho, é um caminho sem volta. Verdade. Tinham muitas outras informações que chegavam sobre a osteopatia pra mim, mas como eu já seguia o Dr. Lucas, eu acabava vendo que não era bem aquilo que eles estavam postando. Muitos exageros. Essa é a grande verdade, assim. Eu até deixei de seguir muita gente na época, porque eu acho que pra vender, acabava criando aquele medo. Sim.
E aí, pelo medo, você via que era tudo muito exagerado. E quando eu chegava na consulta com o Dr. Lucas, ele falava, não é nada Calma disso. aí. Calma aí. Não, é só você fazer aqui assim, fazer aqui, porque dava desespero. Você vê algumas informações que são sensacionalistas. São muito. E aí, essas informações acabam fazendo... Foi o que o Dr. Lucas falou no início. Acabam fazendo você ter medo de chegar até o profissional. Instala daqui, instala dali, vira ao contrário. Infelizmente. E aí, isso dava muito medo. Mas quando você sabe filtrar o profissional realmente... Porque o algoritmo vai entregando no Instagram. Exatamente. Né? Você bota lá maternidade... Aí ele vai entregar só... Porque a mãe tá procurando coisas disso. Então vai chegar pra ela tudo, né? Sim. Semana passada eu vi, por exemplo... Volta e meia eu vejo uns dispositivos, né, novos, assim, inventados. Aí tinha um jumper. Vocês viram isso? Não, né? Você bota a criança como se fosse o andador mesmo, aquele andador que a gente condena também. Bota aqui, só que é um negócio... É lá nos Estados Unidos, dá pra ver que é. Aí o negócio... A criança fica pulando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mas aquela criança ali, claramente, ela não tinha nem idade pra estar em pé. Entendeu? Mas obviamente que ela tava fazendo aquilo porque é muito legal pular, né? Então, ela tava... o aparelho ficava sambando pra lá e sambando pra cá. Cara, vai dar problema, entendeu? Aí eu fui no comentários. Quero. Ai, quero, onde que compra? É tão fofinho, deixa a criança se distraindo lá. Essa semana eu falei com uma família, uma mãe. Ele não tá conseguindo, ele todo assustado pra girar, 5 meses. Aí ia acordando muito na madrugada. E acorda, como que ele acorda? O que ele tá fazendo quando acorda? Ele fica, me fala o detalhe. Aí ele fica falando e fica se jogando pra trás. Então ele tá treinando. E só que quando ele se joga, ele chora, porque aí que ele leva um susto. E aí, mas aí enquanto a mãe tava na chamada de vídeo, eu tô vendo o neném se arrastando pro colo da babá. E a babá vem pegando. Aí o neném fica em pé, quer fazer o quê? Aí, olha, você não vai mais dar esse apoio pra ele. Ele não pode mais, você não pode deixar o pezinho dele encostar no seu colo. Então, assim, mas a consultora de sono falando isso? Sim, porque eu preciso dele no tapete, se estimulando pra outra coisa. Você sai do tapete, e a babá dentro do tapete. Então, se afasta do tapete, deixa ele e fica longe, porque ele vai ter que fazer um esforço pra chegar em você. Mas ele chora. Falei, então, aguenta um pouquinho. Não deixa ele chorando a morrer, não. Mas aguenta um pouquinho. Se for só reclamação, ele chora ou ele reclama. Se for só deixa ele vir. Quando a gente tá na academia, a gente não faz uma força pra pegar o pezinho, mudou a série. Você tem que avançar. Então, você tem que ganhar músculo. Então, a criança não faz troca de posição, não faz nada. E o sono vai impactar naturalmente. E quando o bebê ele vai evoluindo, tem pessoas que acham ruim, né? Às vezes eu recebo mensagem das mães. Adriana, mas ele... Enquanto esse rolar não sair, enquanto esse 4 apoio não sair, enquanto não sei o que não sair, ele não vai dormir. Eu queria tanto que ele voltasse a dormir de novo. Então, eu falei assim, não, mas é isso aí mesmo, né? A sedimentação da aprendizado é à noite, é quando ele tá dormindo. É aí que ele vai... Esse momento é muito importante. Isso. Jean Piaget, ele diz que os desajustes reorganizam as ações. Então, aí fala de salto, desenvolvimento. E, gente, outra coisa que você trouxe muito bem. As pessoas tratam com medo para que você procure, porque o marketing está usando todos os gatilhos mentais. Então, assim, trabalha o medo, trabalha o terror. Aí, o salto-desenvolvimento, que era uma coisa maravilhosa. I love you, salto-desenvolvimento. Que significa o quê? Seu bebê está pleno em desenvolver. Ele está evoluindo. Ai, meu Deus. Aí a mãe fala, o salto. Tipo assim, que maravilha, o salto. Tá se desenvolvendo. Se você mudar o olhar, se você trouxer um outro ponto de vista, você não vai achar que é o salto. Tá reclamando, chorando no tapete. Não, ele está se esforçando no tapete. Ele está avançando. Eu sou o coach, eu sou o treinador do meu filho. Eu estou aqui dando todo o suporte para ele avançar. Então, essa troca de olhar que a gente tem que fazer muito como profissional. Né? Vi trazendo para a mãe. Conta pra gente, quando foi importante isso? Assim, quando você estava agoniado no sono? Quando uma pessoa chegando na sua casa e mostrando o babá como fazer? Porque às vezes para a mãe falar para babá é mais desafiador. Quando ele te ensinou, você levar a babá junto, como isso faz diferença? Todas as vezes quando eu fiz todas as consultorias, eu sempre procurei colocar minha rede de apoio junto. Porque não adianta nada a gente falar, porque a gente falando, aí vai falar, não, mas não é isso não, antigamente não fazia assim. Sempre tem o antigamente. Mas meu filho nem fez isso e nem morreu, não, era pra morrer? Exatamente. É isso mesmo. Então, ter a rede de apoio junto, nas consultas, na consultoria, fez toda a diferença. Porque enquanto eu estava ausente, eles faziam por mim.
E também uma grande diferença que eu senti foi porque em todas as consultorias ou consulta com o Dr. Lucas, a gente tinha informação. Não era simplesmente pega e faz. Isso. Faz por quê? Pra quê? Exatamente. Eu acho que isso tirou muito medo. É justamente isso. Às vezes as chamadas são chamadas, assim, que nos trazem medo. Isso. Faz porque senão o seu bebê vai ficar com a cabeça torta. Faz porque senão o seu bebê não vai andar direito. Então, assim, às vezes é muito mais pelo medo do que pela informação em si. E o que eu vi de diferença, assim, foi justamente isso. O Dr. Lucas, ele sempre trouxe pra mim todas as informações. Ele sempre trouxe pra mim, olha, o caminho é esse, você vai fazer dessa forma, você vai, estimula assim, filma. Eu lembro que ele sempre falava isso pra mim, filma. E aí, é esse movimento, por exemplo, do engatinhar. Você vai botar, não é você fazer. E aí ele ia me mostrando como ia fazendo. Ele falava sempre pra mim, filma isso aqui agora. E eu lembro que as filmagens eu passava no grupo da família. Boa, isso aí. E aí eu passava. Fica a dica. Vou falar pra mãe fazer. Eu passava no grupo da família, porque às vezes minha mãe tava lá em casa, eu falava, mãe, tem que fazer dessa forma. Sim. Às vezes a babá tava lá em casa, olha, tem que fazer dessa forma. E aí, um conjunto, todo mundo fazendo, eu até tava revendo os vídeos esses dias, porque o meu sobrinho é contado pelo Dr. Lucas. Verdade. Inclusive, ele tá começando a andar. Meu Deus do Em céu. apoio, assim. E aí eu tava revendo os vídeos, até justamente porque eu salvei todos os vídeos. E aí a minha cunhada perguntou, Thaís, você lembra? Porque eu não gravei o que o Dr. Lucas mandou fazer. E aí, como Mãe eu aplicada. como eu tinha no arquivo, eu falei, olha, era assim que ele mandava fazer. Aí ela, é verdade, assim mesmo. Então, e uma coisa também interessante, o Dr. Lucas falou de brinquedo. Ele sempre deu essas dicas do brinquedo, do que usar, em qual fase usar. Eu acho que a informação salva de todas as formas, salva até o nosso financeiro. Sim, com certeza, com certeza. Nós, como mães, a gente quer comprar tudo. Foi o que você falou, a gente vai no comentário, quero. E aí, às vezes a gente compra... Menos é mais. Exatamente. E às vezes a gente sai comprando um monte de coisa que não é bom pro desenvolvimento do bebê, achando que tá fazendo a maior festa. E aí, quando você vê, você fala, cara... Olha Deixa eu aproveitar e fazer um adendo. Tem um bichinho, um patinho que tá super famoso, que ele vai pra lá, vai pra cá. Não vai falar mal dele não, que eu uso ele bastante. Não vou falar mal do patinho, mas eu vou explicar pras mães aqui, pelo amor de Deus, gente. Só não bota 6 horas da tarde. Exatamente, olha só. Não é só por 6 horas da tarde, é quanto tempo. Isso. Porque as mães acham fofinho, porque vê lá no Instagram e compra. Pode comprar, tá, gente? Não tem problema, o patinho é do bem. Só que aí... Você vai fazer o estímulo, faz no períodozinho e tira o patinho. Porque o patinho, com aquela musiquinha, com aquela luzinha, é o efeito da tela. Tipo assim, vai dar um tom. Ele tem você tá falando a verdade, ele tem uma impactação no sistema nervoso da criança, do bebê, né? Como se de fixação, né? Parece a tela. Realmente o bebê fica hiperestimulado. Hiperestimulado. No momento onde você está querendo atingir algo ali, é 1000 vezes melhor do que tu pegar e botar um celular na frente. Sim. Óbvio, entendeu? Agora, num contexto onde você está tratando outras questões como o sono... Aconteceu com o Samuel. Que eu vi ela brincando com ele. Eu falei, olha esse patinho aí, hein? Falei nos stories com a mãe. Aí ela falou assim, o que tem o patinho, Josi? Eu falei, quanto tempo ele ficou? E ela tinha mandado uma mensagem no grupo da consultoria. Ai, ele não conseguiu dormir, a soneca foi horrível. Aí, quando eu vi no story, eu falei, esse patinho aí, quanto tempo ele ficou? Ele ficou uns 15 minutos no tapete. Eu falei, olha, esse patinho... 15 minutos pra ele, com 3 meses. Os pais conseguiram com aquele barulho. Ele com 3 meses. 3 meses, 15 minutos com o patinho, vai dar... Josi, eu não tinha me ligado, então foi por isso que aquela soneca ficou horrível. Sim, claro. Amanhã eu vou fazer bem pouquinho, então. Então, isso, gente, fica alerta, é isso aí mesmo. Eu queria perguntar pro Dr. Lucas, em questão de atraso motor, né, brevemente, como nesses casos de atraso motor, o bebê que tá com dificuldade de sustentar a cabeça, não senta, né, ainda tá, sei lá, tá com 8, 9 meses, ainda tá com dificuldade de sentar, né, sem apoio, tá com dificuldade de engatinhar, de andar. A osteopatia ajuda ou não ajuda? Ajuda muito. Quando a gente recebe esse paciente, ajuda bastante. Quando a gente recebe esse paciente, a gente tem que entender o contexto de gestação, né? Gestação, parto, como é que foi. Perguntar como é que é a rotina de exercícios em casa, a rotina de estímulo, entender o ambiente.
né? Não tem como eu tratar um atraso motor sem entender o ambiente que o paciente está inserido, né? Se o paciente fica mais com babá, se fica mais com babá, se a babá ajuda, né? Entendeu? Se fica mais com os avós, avô e avó geralmente dão uma passada de mão ali, não deixa fazer muita coisa. Então a gente tem, eu sempre peço, né? Traz todo mundo, vem todo mundo para consulta, não tem problema, tem espaço, vamos embora, porque todo mundo precisa entender o que o bebê está passando, é rede de apoio, né? Então assim, é entender todo esse contexto, mas a gente ajuda muito, porque a gente vai perceber, né, o que está faltando de movimento para adquirir aquilo ali, né, no corpo, né? O que esse bebê tem de restrição, o que ele traz de bagagem lá. Bagagem, né? Bagagem de um bebê é pouca, né? Mas às vezes alguns bebês trazem umas bagagens bem pesadas, né? Na semana passada eu avaliei uma bebê que o contexto dela era de muita coisa em pouco tempo. Ela tinha 1 mês e 10, se eu não me engano, e passou por cirurgia abdominal, cirurgia cardíaca, tudo isso junto, né? E beleza, tava ali na minha frente. E tava bem para fazer o que tinha que fazer. Só que eu tenho que considerar essa bagagem e o quanto que isso vai impactar no futuro dela. Ela estava bem naquele momento, mas o que ela passou ali pode reverberar lá no 4º mês que não conseguir rolar, por exemplo, entendeu? Esse é um contexto mais, vamos dizer assim, grave, mais avançado. Essa questão de atraso motor, a gente, né, eu sei, a Josi, a Thaís sabe que realmente a osteopatia ajuda muito. Quando o bebê é mais novinho, você tem como pontuar, assim, coisas que são mais... pontuais da maternidade que as mães sofrem. A Thaís falou de algumas coisas ali, ela já deu meio que um spoiler. O que a osteopatia vai estar ajudando? Por exemplo, eu tive meu bebê agora, fiz igual a Thaís, né? Consegui até antes da Thaís, consegui com 1 semana, consegui lá ver o Dr. Lucas. O que a osteopatia vai ajudar meu bebê assim, RN ainda? Imaturidade. Se eu for botar assim, a imaturidade do bebê. Aí a gente tem a imaturidade gastrointestinal, a imaturidade muscular, a imaturidade proprioceptiva, que é a percepção do corpo no espaço, imaturidade sensorial, né? Então a osteopatia ela vai ser ali importantíssima para essa questão. E a amamentação também, né? Ajuda a amamentação muito. Também, exatamente, né? Porque é muito importante a gente considerar que o contexto de amamentação envolve também o contexto mãe, né? E a mãe mal, o bebê fica mal, entende, né? Porque não consegue amamentar e aí o bebê acaba que isso vira uma bola de neve enorme, né? Mas a imaturidade, assim, em todo o contexto, a imaturidade envolve também a amamentação, porque né, o bebê que não mama bem, às vezes ele tem uma disquesia muito grande, uma constipação, né? As famosas cólicas, que a hora da bruxa, que o bebê tem aqueles horários ali perto do início da noite, na madrugada que chora desesperadamente, e a mãe não sabe o que fazer. Muitas das vezes, né, sem essa informação ou indicação de ir no osteopata que vai aliviar bastante. Exato, né? Exatamente. A gente vai, o papel do osteopata é fazer o corpo do bebê entender o caminho que ele tem que percorrer. Colocar nos trilhos. Eu vejo assim, eu vejo como se fosse assim, existe um caminho, eu falo que a maternidade é roda gigante. Roda gigante não, é montanha-russa. Mas é aquela montanha-russa quilométrica, digamos de 30 anos, 20 anos, né? Não vai acabar nunca. Enquanto você tem filho, você é mãe. Então, assim, você imagina, o bebê nasceu, ele nasce aqui. Normalmente não vai nascer na roda, no giro, né? Ele vai nascer aqui no plano. Quando vai saindo do lugar, né? Começou, aí tem a primeira curva. Passou pelo desafio ali, levanta a mão e grita. Aí depois passa aquilo ali, volta pro trilho de novo. Então, se você sabe de onde você tá vindo, para onde você quer chegar, e você tem todo um apoio para falar, tem um trilho aqui, tem um caminho. Passou um salto, passou um desafio, um resfriado, uma febre, uma gripe, uma noite que foi horrível, né? Uma fase que tá desafiadora. É a disquesia. É o dente que tá nascendo? É o quê? Tá, ok, mas eu tenho todo um suporte para atravessar essa curva. Né? Depois eu tenho um trilho para voltar. Então, assim, ter esses profissionais, ter essa orientação e o conhecimento é que vai proteger, né, a família. Vai fazer ficar mais leve, exatamente, né? Essa questão de ensinar o bebê a andar, né? No caso, andar no percurso que ele tem que percorrer, né? Isso é um pilar, isso é legal falar, porque isso, na verdade, a osteopatia ela surgiu em 1870, né? Na Guerra Civil Americana, tá? Foi o Andrew Taylor Still, que era um médico cirurgião da época, ele perdeu a primeira família dele toda de meningite,
né? E aí ele vendo aquele contexto de guerra, feridos de guerra, pessoas que ele não conseguia, como cirurgião, ajudar, né? Não conseguiu ajudar a família dele e tudo mais. Ele se afasta da medicina intervencionista, né? Cirúrgica e tudo mais. E ele vai para um contexto onde ele vai entender o corpo como um todo. Né? E entender o corpo como um todo é justamente o pilar principal que ele funda, quando ele funda a osteopatia, quebrando essa barreira com a cirurgia e tentando resolver as coisas com as mãos, né? E aí se assemelha com qual profissão? Fisioterapia, né? Por isso que a especialidade a fisioterapia abraçou a especialidade, né? Mas nos Estados Unidos é médico, né? Você faz medicina osteopática, né? Entendeu? Então, assim, só que nos congressos todos nossos que a gente vai fora, Alemanha e tudo mais, tá todo mundo junto. Não tem, é médico osteopata, é fisioterapeuta osteopata, tá todo mundo no mesmo bolo, porque todo mundo é treinado nessa parte. E aí, voltando na questão do bebê, o pilar principal da osteopatia é o princípio da autocura, né? Todo o corpo, ele tende a se autorregular, né? Basta entender o que está atrapalhando essa autorregulação, entende? Muito bacana então, isso. Exato. A gente tem que entrar no sistema, entender qual a história que aquele corpo conta pra gente, né? E a partir lupa! E a partir daquela história, a gente vai delineando qual o tratamento que aquele bebê vai ter, aquele paciente vai ter. Todo mundo já levantou com uma dor de barriga ou então com uma dor de cabeça e passou 5, 6 horas, a dor passou sem você ter que tomar remédio. Esse é o princípio da autocura, né? O teu corpo ele conseguiu resolver, às vezes ele não vai conseguir resolver, então você vai ter que procurar um profissional para ajudar ele a entender o que está passando. E aí o trabalho com o bebê nada mais é do que isso, só que no bebê a autorregulação, a autocura é muito mais rápido do que no adulto. O bebê não tem preconceitos. Ele não entra no meu consultório falando, não sei se eu vou gostar, não sei, o que você vai me instalar. Não, ele não... Se eu dou um sorriso pra ele, ele me retribui o sorriso, porque é um sorriso social, mas ao mesmo tempo ele tá conversando comigo através de movimentos e tudo mais. O corpo tá falando. Eu vou anotando aquilo mentalmente, e obviamente também no computador, mas a troca ali, ela é muito ampla, muito mais ampla do que com um adulto que já chega, julga a entrada, julga a roupa que o profissional está usando, julga, entendeu? Tá? São preconceitos que vão afetar naquele processo. Hoje a gente já tem, né? Aí, esse curso que eu acabei de fazer na Alemanha, né? É muita coisa baseada em evidência, né? E hoje a gente já tem pesquisa que mostra que 80% de um tratamento dá certo por conta da forma que você recebe a pessoa. Exatamente. E assim, muito sensível isso tudo que você trouxe, porque vai de encontro, assim, esse olhar de troca. Sim. Um ambiente de escuta, Sim. escuta ativa, como a gente fala da lupa. É isso, ouvir. Onde você vai tocar o bebê, mas você toca ouvindo. É isso. E você comunica com essa criança de volta. Porque no cenário materno, é muito comum, que eu falo sempre aqui, a gente vai sempre repetir, que muitas vezes a gente tem a mãe que não está se relacionando com o bebê. Ela se relaciona muito mais com a sua emoção. Então, todo o acesso que ela faz dessa criança tá muito voltado para assim, eu preciso me acalmar, então eu acalmo ele para me acalmar. Então eu não vou ouvir o que o corpo tá dizendo. Eu não consigo interpretar essa viradinha de lado. O que é muito comum chegar numa visita e coloco o bebê, faço o ajuste. Quando eu viro o bebê que eu faço, eu tô lá brincando com o bebê no ritual do sono. Eu começo a olhar e falo pra mãe, olha o ombrinho para que lado vai. Aí a criança começa a jogar o ombro. O que eu faço? Eu só ajudo a criança a se posicionar. A criança bateu a cabecinha, eu dou o tapinha no bumbum. Pronto. Se ela levantar a cabeça e resistir, eu paro de fazer o tapinha. Porque não adianta ficar fazendo tapinha e ela com aquela cabeça ali. Não vai acalmar. Mas aí quando a criança joga a cabecinha de novo, que eu faço tapinha, fecha o olhinho e dorme. Aí apoia o bracinho. A gente fala, né, que a gente tem que aprender a ler o tônus do outro, né? Ler o tônus. Porque assim, aí muitas vezes, faz então só isso, como você falou. Por que fazer e como? Sim. E faz então, dá o tapinha no bumbum, aí a criança tá lá resistindo, chorando, e a família tá fazendo tapinha para dormir. A criança não vai, a família vai se estressar, e é o caos. Então esse espaço de escuta, esse olhar atencioso, essa oportunidade que a gente dá para a criança, né? Quando você toca essa criança. Então, o seu trabalho, doutor Lucas, ele entra muito para esse lugar onde a criança sai tão relaxada. Por quê? Eu entrei num lugar onde a pessoa entendeu minha comunicação. Exato. Nossa, eu tava precisando disso. Nossa, até que enfim
em alguém, né? Alguém, era isso que tava doendo, era aqui esse pescoço, né? Minha mãe não entendia, porque ela forçava pra mamar. Sim. Quantas crianças, às vezes, não conseguem pegar o seio esquerdo ou direito, Sim. porque tá com um torcicolo Isso. ali. E aí a mãe tá ali, não mama essa mama não, só mama desse lado. E aí tá piorando mais. Isso. E aí a mama da mãe fica fora também, né? Assimétrica. Exato. E o bebê tá lá com aquela situação que é importante, que ninguém tá olhando, por conta da escuta, por conta dessa percepção. E aí, quando a gente vai orientar, às vezes eu já escutei algumas vezes, acho que você tá vendo pelo em ovos. Não, assim, meu bebê é normal, não tem nada. Eu já levei pro pediatra, o pediatra disse que tá tudo bem. Não, olha, Josi, eu já tô pagando consultoria. Ainda vou ter que levar para outro pediatra? Eu achei que você ia resolver o sono. E assim, às vezes é a amamentação, às vezes é outra situação. Então, é muito legal. Parabéns, muito sensível. Obrigado. Assim, esse caminho nossos bebês agradecem. A gente já tá indo pro fim, a gente quer considerações finais, a gente queria falar mais, eu quero perguntar tanta coisa. Tem uma lista de coisas a perguntar. Vai ter já a dobradinha, tá? Se preparem. Eu queria perguntar ao Lucas, tem algum mito, né, que envolve a osteopatia que você gostaria meio que de desmentir aqui ou esclarecer algum mito? Chegou a hora da verdade. Algo que falam sobre a osteopatia, né? O que dá certo, o que não dá. É melhor fazer uma fisioterapia do que uma osteopatia, sei lá, alguma coisa que você vai ser melhor do que eu para poder falar Mito, sobre né? isso. Algum mito, alguma coisa que as pessoas falam sobre a osteopatia que a história é diferente. É isso, eu acho que a questão, acho o mito maior que prejudica, assim, graças a Deus hoje as pessoas conhecem bem a osteopatia, né? O Instagram ajuda, né? Assim, a questão de informativa, de TV, essas coisas não ajudam em nada, porque isso não passa em lugar nenhum. Quando passa, por exemplo, em alguma novela não mostra nada, entendeu? Mostra só aquilo cortado. Mas o Instagram ajuda, mas também atrapalha pra caramba, né? E aí cria-se o mito, acho que o maior mito mesmo da osteopatia é o pai achar que vai levar num profissional que vai instalar o filho dele. É aquilo que eu falei antes, tá? Isso que vai instalar o filho dele, que vai fazer os movimentos bruscos que ele vê fazendo no cachorrinho, o cachorrinho faz aqui assim, né? Todo mundo já viu esse meme. Então, assim, isso daí, isso atrapalha um pouco o contexto. E também acha que é um pozinho mágico, assim. Ou então leva pro osteopata e ele vai apertar lá o bebê e tudo vai ficar lindo. Exato. Não tem nada pra fazer em casa depois. Aí eu nem considero como um mito, mas eu considero como uma coisa que acontece frequente, entendeu? Porque as pessoas às vezes acham que vai ali e vai, puf, né? Não. A fisioterapia, ela pode substituir a osteopatia, se o caso for de osteopatia? Não. Fisioterapia, osteopatia. Complementam-se, tá? O fisioterapeuta, às vezes eu preciso. A minha esposa, por exemplo, entendeu? Então, às vezes eu preciso da Adriana, por exemplo, na psicomotricidade, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que é super válido ninguém é uma esse ilha, trabalho, gente. né? Ninguém é uma ilha, Multidisciplinar. Entendeu? Exatamente, é multidisciplinar, não tem como, entendeu? Eu não posso achar que eu sou uma ilha. Entende? Que todo mundo tem que ficar ali comigo, não. Se eu precisar ter um acesso maior naquele bebê, eu tenho que indicar, eu tenho que passar e eu tenho que ter ajuda. E o fisioterapeuta pediátrico, ele tem um trabalho totalmente diferente do meu, no aspecto até mesmo de rotina de sessões, né? A minha visão é o quê? Aquela questão de levar o bebê à autorregulação e autocura. Então, por isso, às vezes, as consultas, eu nunca atendo mais de uma vez por semana, entendeu? E eu sempre espaço, né? Então, vem na semana que vem, ok, na próxima semana eu já vou jogar 10, 15 dias, 15 dias, 20 dias, uma vez no mês. Então, a gente tem que ver a resposta do bebê. Eu preciso ver ele, o bebê entendendo o que eu quero que ele viva. Se ele não entende, eu vou ter que vê-lo, beleza. Mas se eu faço o trabalho assertivo, os pais fazem em casa também, né, da forma correta, tudo flui bem. E aí a gente consegue ir espaçando. Na fisioterapia pediátrica, a gente já tem ali, no caso, às vezes 2 atendimentos por semana, 3 atendimentos por semana, que às vezes aquele bebê precisa de um olhar mais atento sobre questões motoras ou outras questões, entendeu, distintas, né? Mas são 2 trabalhos diferentes. Muito bom. Então, fisioterapia, psicomotricidade e osteopatia. Exato. Andam de mãos dadas. Juntas, exatamente. Se ajudam. Maravilhoso. E me fala você, como mãe, mitos que você ouve as pessoas falando, mas Thaís, pra que consultoria disso? Já ouviu muito? Muito. Tá gastando dinheiro. Essa é clássica. Tá gastando, né? Tá gastando dinheiro. Não tem o que fazer, vai gastar. Frescura. Exatamente. Acho que o que mais ouve é isso. Tá gastando dinheiro, é frescura, não adianta de nada. Ou então... Na minha época não tinha isso. Na minha época não tinha isso. Mas quando você vai vendo
E assim, o resultado é imediato. Não é uma coisa que você vai demorar, às vezes. Eu lembrei o dia que eu cheguei lá, que fomos pro quarto, a Elis dormiu no berço, que ela assim, não dorme, não fica. Né? Aí eu tô ouvindo ela e André. Aí, André, o que aconteceu? Aí ela, amor, dormiu. Já segura ela. Não, Eu lembro desses stories aí, eu lembro disso aí, eu lembro. Ela falou, Josi, então, o André não tá querendo muito, acho que não precisa e tal. A gente vai fazer uma consulta só, tá? Aí, daqui a pouco... já fecha a já consultoria. fecha logo. Eu tô ouvindo no corredor. Aí ela entrou, Josi, a gente vai fechar, tá? A gente vai fazer. Aí... É justamente isso. Eu acho que as pessoas, elas às vezes se assustam com o resultado. Sim. Porque, Você imagina o seu maternar no primeiro ano da Liz sem toda essa rede de apoio profissional? Não. E ela indica pra toda mãe grávida. E você já parou pra imaginar amigas. Ela as deu pessoas, de presente, gente. É sério. Legal. O meu presente oficial para as minhas Isso amigas é a consultoria É um do baita sono. presente, cara. O que você poderia falar para as mães que vivem, né, esses primeiros anos de vida do bebê, principalmente o primeiro ano, que não tem uma rede de apoio para sono, para atividade, osteopatia, porque, né, engloba tudo. O que você falaria? Qual o recado que você mandaria para essas mães? Economizem na roupa e gastem nos profissionais. Gente, muito bom. Porque roupa, às vezes, você nem vai usar. É verdade. Passa rápido. Passa muito rápido. Porque é justamente isso. Eu acho que a informação é algo que você vai carregar pra vida. É algo que ninguém vai te tirar. E quando você, às vezes, não pensa nisso, você acaba gastando dinheiro. Aí sim, você gasta dinheiro com coisas fúteis. Que às vezes não vão valer a pena. E sono e desenvolvimento motor é algo bem significativo, são resultados que você leva para a vida. Eu acho que com a Liz, com 3 aninhos, acho que você deve reparar bastante essa questão de sono dela hoje, a qualidade de sono que ela tem, a qualidade de desenvolvimento motor que ela tem, em comparação, de repente, com alguns amiguinhos dela, né, na mesma idade. Eu acho que o conjunto foi... o conjunto montou a Liz, vamos dizer assim. E hoje eu colho frutos de todo esse investimento que eu tive no desenvolvimento dela. Por exemplo, a Liz, ela é super independente. É isso, ela já se conhece. E ela acaba fazendo as ações dela que às vezes até me impressiona. Eu falo, meu Deus, é isso mesmo. E ela já é bem desenvolvida em relação a isso. Em relação ao brincar, por eu estimular a psicomotricidade dela, eu vejo que a Liz faz coisas que eu falo, meu Deus... Não é possível, assim. Uma criança que vai fazer ainda 3 anos. E muitas pessoas se assustam. Literalmente se assustam. Mas foi um investimento que começou lá... Exatamente. Com 17 dias. 17 dias. É isso foi do sono. Às vezes a gente sai da rotina, né? Totalmente, aquela quebra de rotina. A Liz eu boto no berço e falo, filha, boa noite. Ela, boa noite, se cobre e dorme. Né? E como começou com 2 meses, não teve processo doloroso. Não, assim, foi tudo muito... Com 5 meses, quando fomos na visita, foram 16 minutos, eu Você não tá esqueço. pegando a criança quando ela tá fazendo as maiores conexões. Exatamente. E a gente preparou toda uma base, porque quando chegou na hora de virar, ela tinha o trilho pra voltar. E a Thaís, ela começou rasgando cedo. Vamos rasgar cedo pra ela, porque assim, uma mãe aplicadíssima, fazia tudo, ficava em cima da babá dela, maravilhosa também. Como é que é o nome da sua babá? Era Renata. Babá da rede, SOSB. Isso aí. A Renata, um amorzinho, também fazia tudo e era impressionante, porque eu chegava lá na semana fazendo as atividades, quando chegava na outra semana, ali já dominava aquele movimento. E era muito maravilhoso. Aí elas falavam, eu tô fazendo. Eu falei, eu sei que vocês estão fazendo, porque quando vocês estão fazendo, a gente sabe. A gente sabe. E foi o que a Josi falou, às vezes a gente quer remediar e não quer prevenir. A gente foi criado dessa forma. Exatamente. Mas o que eu vi, assim, o que eu vejo no desenvolvimento da minha filha, e não só da minha filha, como eu disse, eu indico vocês pra todo mundo. Então, eu tenho amigas que vão em vocês, eu tenho meu sobrinho que vai em vocês. Então, assim, eu consigo ver a diferença do desenvolvimento dessas crianças que tiveram um apoio de profissionais que nos fizeram
Sim. ajudar no desenvolvimento da criança do que aquelas crianças que simplesmente deixaram tiveram. rolar. E o resultado final disso é a qualidade de vida da família. De todos. Porque todos. aí os pais ficam mais aliviados. Sim. De todos. Porque dorme melhor. Porque se alimenta melhor. Porque a criança tá estável, né? No Sim. todo. Sim. No geral, não é só uma coisa. Não é só o sono, não é só o desenvolvimento, Sim. não é só a mamada, não é só a alimentação. Tira o medo. Isso aí. Porque eu acho que a maternidade te traz muita insegurança, te Sim. traz muito medo. Bastante. Então, eu acho que quando você tem os profissionais corretos junto com você e todas essas informações, eu acho que você consegue enfrentar de uma forma melhor. O medo você deixa de lado e Isso. você fala, tá, Respira fundo. O que tem que fazer? é isso, vai dar certo. Não é exatamente o que eu esperava, mas eu sei fazer por aqui. Vamos voltar pro eixo. Bom, não é exatamente o que eu esperava. Porque foi uma surpresa ter que precisar de tudo. Você já sabia mais ou menos. Exatamente. Mas tem aquela fezinha, né? Talvez eu nem precise. Se precisar, eu vou lá. Exatamente. Eu queria fazer uma última pergunta para o Dr. Lucas. Manda. Em relação aos profissionais, em relação aos pais, né? O que você diria para esses profissionais e para esses pais para não esperar para, de repente, indicar uma osteopatia, né? Em relação aos pais. O que eles poderiam observar no bebê para poder levar, ou você já indica levar imediatamente, assim, viu o vídeo, já leva no osteopata para poder fazer uma avaliação. E em relação aos profissionais também, né? Que às vezes esperam muito, ou ainda não tem muita fé na osteopatia, porque existem essas questões, né? Às vezes alguns profissionais conhecem outros profissionais, às vezes na mesma área, que não são tão bons, e aí fala assim, não, mas não adianta nada, porque a gente sabe que isso acontece. O que você poderia dizer para essas pessoas? Tanto para os pais quanto os profissionais? A Thaís falou praticamente minha resposta. É isso. Ela percebeu o quanto que essa assistência lá atrás ajudou. Entende? Né? Mas assim, você ter um olhar atento. Isso é importante. Ela estava rasgando cedo pra gente, agora tem rasgando. Ela sempre teve um olhar atento. É isso, né? E a paternidade e maternidade é isso, gente. Todos aqui somos pais e mães. A gente tem que ter um olhar atento sobre tudo, né? Até um serzinho ali crescendo e depende da gente 100%. Então, ter um olhar atento a preferências, né? Tem preferência postural, aquele incômodo que sempre persiste em determinada hora do dia, né? Na barriga, o bebê que não consegue ficar calmo, o bebê que não é calmo, né? A gente sabe que o bebê chora, mas o bebê que não é calmo é bem clássico, entende? Com 3, 4 meses, só pegar as coisas com a mãozinha direita, que todo mundo fala, não, isso vai ser 10, com certeza. Pelo amor de Deus, não trabalha em dominância com essa idade. Exatamente, isso acontece pra caramba. Presta atenção, olha a dica importante aí. Exatamente, então assim, isso é muito importante, porque ali você tá desenhando a questão mesmo do bebê, do como que ele vai se portar numa esfinge, do como ele vai ficar no 4 apoios, como ele vai engatinhar. Começa de como ele assegura as coisas, entende? Então, se você começar, não, ele é destro, porque ele só segura... Não, esse destro, às vezes, é uma tensão aqui em cima, entende? Né? Um bloqueio que está acontecendo superior. Então, ficar atento a essas questões. Mas, assim, a pessoa que entende a osteopatia leva antes de ter problema. Entendeu? Leva antes de ter qualquer questão. O melhor é prevenir, questão. o que a gente sempre fala aqui, o melhor é prevenir. A osteopatia surgiu num contexto de prevenção e não num contexto curativo, entende? Né? Então, assim, tem que entender, os pais entenderem isso é um foco. Então, às vezes eu vou dar alta para os bebês, aí a mãe, não quero. Aí, do nada marca, eu vejo marcado na Ele agenda. me deu alta com 1 ano, eu voltei com 1 ano e meio. É isso aí, entendeu? É isso, porque entende o contexto. Pô, tem alguma parada pegando aqui, ou então não tá pegando, mas pode pegar. E aí volta. Aí eu vejo na agenda lá um bebê que eu já dei alta, tipo, já tem 6, 7 meses, que eu dei alta, né? Aí eu falo, Evelyn, por que marcou? Aí ela, não sei, mas vai vir. Aí a gente conversa, e às vezes tem um contexto que a gente pode melhorar algo. E preventivamente. E uma coisinha assim, que você muda fazendo todo dia, com consistência. Exatamente. A Liz começou a andar com quanto tempo? 1 ano e 45 dias. Então, tá bem bom, dentro do bom, previsto. E ela lá, excelente. sempre falando, a babá também falando comigo, não, mas ela tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, não tá andando ainda. Queria que ela andasse também pro na verdade, aniversário de um ela aninho, não soltou, foi? assim, ela andava. Exato, mas tem um com medo. contexto, exatamente. O Mas contexto do bem bebê dentro andar. ali, né, do esperado. Não tem correria pra isso, entendeu? Né? A gente sabe que a gente tem até 1 ano e meio ali pra desenvolver marcha, a gente tem consciência disso. E que se não desenvolve nessa fase, você começa a investigar outros pontos, né? Mas não tem correria pra isso, porque o bebê tem que viver as fases.
né? Isso é Exatamente. importante, né? O bebê gosta de engatinhar, deixa engatinhar, cara. Entendeu? Para de ficar botando o bebê em pé só porque ele começou a engatinhar e já tá escalando, aí você fica botando o bebê em pé porque tem que ficar em pé. Não é assim. Não é esse contexto. Deixa curtir, né? E a questão é um ano e 45 dias. Nossa, é 1 ano e 1 mês para um bebê que fez isso tudo. Não, cara. Foi o tempo dela. E outra coisa, a Liz, eu lembro, ela tinha medo de ficar em pé. Como 98% dos bebês têm, entendeu? 2% são kamikaze, 98% são medrosos. E isso é fato, entendeu? Por quê? O bebê, ele cai, bate de bunda no chão, chora, impacta o rosto no chão, chora. Isso gera certos bloqueios no bebê que vão fazer com que ele não queira mais fazer aquele movimento em determinado momento. E cabe a nós o quê? Mostrar a ele o caminho, né? Mostrar a ela o caminho, né? Que ela deve percorrer para conseguir. Então, hoje, se eu for pegar assim, a Adriana deve pegar também muitos, assim. Se a gente for pegar atrasos motores na questão andar, é medo, a maioria. Exatamente. Vamos lá. Exatamente. Né? Não é que contexto de perda, questões neurológicas, ou então até mesmo de somatório de atraso. É medo, né? O bebê que não consegue, ele não tem... E aí falta o pai também e a mãe ficarem ali dando um encorajamento, porque fica só, vem. Não é vem. Papai tá com você, mamãe tá com você. O bebê já entende, gente. Com 1 ano de idade, o bebê já tá cansado de entender. Então, e isso a emoção, é importante. sobretudo. Sobretudo, ele entende a emoção. Se emoção. o mãe tá ansioso, vem. Isso, Exatamente. Como um Exato. troféu, né? Eu libero os bebês quando eles estão fazendo bem a troca de apoio, fazendo bem a marcha lateral, já tá andando, né, fazendo a marcha com apoio também, eu já libero. O pessoal agora esperar o tempinho dele. Aí a mãe sempre manda mensagem. Mas tá fazendo isso muito bem, manda vídeos lindos. Aí eu falei assim, mas ele ainda não tá andando. Eu falei assim, mas ele tá no tempo ainda de aprender, como você falou, adorei. Deixa ele curtir. Deixa ele curtir, pô. Deixa ele curtir, é isso aí. O bebê precisa curtir cada momento. E é isso, e a gente curtiu muito também esse momento. Ai, eu tô com dozinha que vai acabar, mas eu quero agradecer demais, tá? O carinho de vocês, nossa conversa foi gostosa, foi leve, eu quero bis Foi aí. bom. Estaremos Maravilhoso mesmo. Lucas, pode dar suas considerações finais? Para mim é um prazer estar aqui, né? É muito legal ver o sucesso de vocês, né? Admirar o sucesso de vocês, né? Porque o que importa é a gente levar conhecimento para os pais, né? Sem viés de querer ganhar dinheiro. A gente sabe que o nosso ganha-pão, a gente, né, faz tudo com isso, né? Porém, a gente faz porque a gente ama. Né? Exatamente. E quando a gente faz o que a gente ama, fica tudo muito mais fácil, né? Se eu ficar falando, eu vou me emocionar. Né? Mas chorou, todo mundo aqui. Exatamente. Parabéns a vocês, porque o trabalho que vocês executam é de excelência, isso é indiscutível, todos os pais que a gente conversa, né, falam, né? E parabéns por isso aqui também, né? Porque essa troca, chamar outros profissionais, não ficar só entre vocês, isso é sinal de maturidade profissional, né? Você não ter medo de convidar um outro profissional, porque, não, a minha vela vai ficar mais baixa. Não. Todo mundo juntando... a gente, olha como que deu certo, né? Entendeu? Fit. Temos um contexto aqui, a mãe tá aqui, que deu certo, porque todo mundo trabalhou junto. Então, isso aqui é trabalhar junto. A Ana veio aqui na última vez, isso é trabalhar junto, né? Então, quem ganha? O paciente, cara. O paciente. Então, assim... Procurem profissionais como nós. Cara, eu não vou... a gente é diferenciado. Eu não vou falar que não sou, entendeu? Desculpa porque aí, a gente né? Dá licença, exatamente, tá? Entendeu? Cara, a gente agradece esse reconhecimento, mas a gente tem que ter esse também reconhecimento próprio, de que a gente faz algo diferente, entende? Né? Que foge à questão de máfias, de tratamento, de corta-língua aqui, sabe? A gente foge E a gente queria que tivesse muitos outros profissionais como a gente também. Exatamente, exato, porque é importante também, né? A gente mora numa cidade que a gente tem contextos de poucos profissionais, assim, não é nem profissional bom, não, não tem, entendeu? Né? Porque tem colegas meus aqui que atendem que são muito bons, mas é pouco para uma demanda grande, né? Então, continuem com esse trabalho maravilhoso, obrigado pelo convite, assim, foi maravilhoso ter você aqui também, Thaís, tá? Obrigada. Porque a gente lembra muitas coisas, né, que emocionam a gente. Cada bebê... Hoje eu escutei uma mãe virou pra mim, hoje eu dei alta pra bebezinha, e a mãe virou pra mim e falou assim, Lucas, o seu trabalho ultrapassa as paredes desse consultório. É verdade. Não, golpe baixo. E isso me tocou muito, assim, né? Porque é isso que eu quero fazer. Eu quero ir além do consultório, eu quero ultrapassar paredes, eu quero entrar na casa da pessoa e mudar alguma coisa lá.
né? Mas pra melhor, né? E a mãe veio e falou isso pra mim, eu falei, cara... Eu comecei a chorar também, né? Porque, tipo, não tem como. Ela falou chorando. Porque ela, na época, o contexto, né? É que ela tava querendo parar de amamentar. Porque a filha dela não queria ficar no peito dela e tudo mais. Porque tava tensa. Ela mandou uma mensagem pra mim. Eu tenho essa mensagem até hoje. E eu falei pra ela, não, você é capaz, você consegue. Eu sou um homem. Mas como um homem falando pra uma mulher, você é capaz, você consegue de fazer uma coisa que eu nunca vou fazer na vida. Entende? Né? Mas ela entendeu o contexto todo, né? E mudou, eu fiz uma diferença na vida dela, assim como vocês fazem isso diferença. É maravilhoso, né? E essa lágrima nos olhos que a gente quer passar para os outros profissionais, né? Que acessam esses bebês, que acessam essas famílias, porque hoje a gente tem ciência, como eu falei mais no início, que a gente não entende só o bebê, mas a gente precisa entender a família. Sim. E principalmente a mãe, que a gente fala que está ali na frente de batalha, né? Essa mãe, ela precisa se sentir abraçada, porque muitas das vezes a gente vai fazer uma consultoria, seja do sono, seja na questão do desenvolvimento motor, e a gente vira psicóloga da mãe. Ela se abre com a gente e ela se sente à vontade de falar, porque de alguma forma ela vê confiança na gente e ela vê que, com essa daqui eu posso desabafar, ela me entende, né? E eu acho que essa lágrima no olhar, para um profissional, eu acho que ela diz muito, né? A gente nem precisa falar muito, né? Porque acho que essa lágrima no olhar, essa emoção de você fazer com amor, você falar do seu trabalho e você se emocionar, isso é muito lindo. É isso que torna o profissional, como eu digo, impagável. Na verdade é isso, você trabalhar, você estudar, você se dedicar, você construir a sua história como profissional para você se tornar impagável. A família paga dizendo assim, eu jamais poderia pagar o que ele fez por mim. Exatamente. É assim, não tem preço, gente. Se eu fosse pagar, tipo assim, a mãe que fica indicando, ela sente isso. Gente, eu preciso retribuir, foi tão bom. Eu vejo que é isso. Então, nós somos impagáveis. É verdade, vocês são impagáveis. Porque eu falo por mim, assim. A experiência que eu tive com vocês três, independentemente... Vocês literalmente mudaram o meu maternar. Eu tinha muito medo. Eu tinha muita insegurança no meu maternar, assim. E vocês me ajudaram a olhar minha maternidade de uma forma muito mais leve. E isso me ajudou principalmente com a minha filha. Sabe? Até o jeito de cuidar dela, o jeito de olhar para ela com um novo olhar e entender ela também. E até hoje eu vejo isso. A Alice tá naquela fasezinha da birra. Então, assim, até hoje, eu colho algo que vocês deixaram pra mim, sabe? Ensinamentos que vocês me deram com detalhes. Exatamente isso. É você saber olhar, ver se não tem nada incomodando, ver se não tem nada que eu possa fazer por ela. Então, assim, profissionais como vocês realmente são impagáveis, porque vocês não fazem apenas o atendimento, vocês literalmente mudam vida. O que a sua paciente falou é real. Vocês mudam vida, vocês mudam história. Vocês mudam não somente uma criança até 1 ano. Sim. Vocês mudam todo o maternar de uma mãe. É a frase do Circuito Babá Mais. Se mudamos o começo da história, mudamos toda a história. É verdade. Então, assim, você entra ali nesse início, que é um lugar tão sensível, é a plantinha nascendo, né? E você dá espaço para essa planta, para se florescer. É um trabalho de muita responsabilidade. Ai, gente, quero abraçar. Foi muito bom. Muito bom, e ficamos por aqui, né, Adri? Não queríamos encerrar, né, mas já encerrando, esse foi mais um capítulo do nosso Upcast com o Dr. Lucas Soares, osteopata pediátrico maravilhoso. Obrigado. Nossa mamãe também de consultoria, Thaís, maravilhosa, agradeço a vocês por estarem aqui. Então, mais uma vez, eu sou Adriana Silva, especialista em desenvolvimento motor no 1º ano de vida. Eu sou Josi Galvão, da rede SOS Baby. E esse é o nosso Upcast.